Contraponto. Oferecimento UPF. Há 55 anos, o ritmo de quem faz o novo. Planalto Benefícios. Hashtag Eu Faço Parte. Sicredi Integração de Estados. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais. Onde o seu dinheiro rende um mundo melhor. E Life Biotecnologia. Vida gerando vida. Olá, muito boa noite. Nós estamos iniciando mais uma edição do Contraponto aqui pela NGTV, nesta quinta-feira, dia 19 de outubro. Nesse momento, por todas as plataformas que a NGTV consegue chegar até o seu público, pelo nosso site, pelo aplicativo, também pela Coprel Telecom TV, em mais de 20 municípios, aliás, em mais de 40 municípios aqui das regiões norte e noroeste do estado, e nesse momento também no Facebook e no YouTube. A gente quer saudar todos vocês, lembrar sempre de convidá-los também para que curtam as nossas redes sociais, compartilhem os nossos conteúdos, sintam-se muito à vontade para interagir conosco nas nossas redes sociais, nos seguir lá no Instagram, se inscrever no nosso canal no YouTube, assim nós vamos crescendo e difundindo a programação local que é explorada aqui pela NGTV. Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio uma personalidade aqui de Passo Fundo, de toda a região, do estado do Rio Grande do Sul. Ele dispensaria apresentações, mas para não fugir ao protocolo, fazer uma apresentação rápida, até porque se fosse apresentar da forma devida, nós gastaríamos praticamente o tempo todo do programa para apresentar as qualificações. Professor Ironi Andrade, escritor, uma vida aí dedicada ao ensino da língua portuguesa, da oratória, é escritor, membro da Academia Passo Fundense de Letras. Está aqui no programa hoje a nosso convite para falar um pouco sobre a Feira do Livro, que está em andamento aqui em Passo Fundo, e também sobre o novo livro que ele está lançando e uma palestra que ele vai realizar amanhã à tarde. Professor Ironi, que satisfação lhe receber. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, estar conosco aqui no estúdio da NGTV. Boa noite, Álvaro. Boa noite, telespectadores. Sem dúvida, a satisfação é minha. E já me coloco à disposição para que tu questiones, enfim, o que te parecer interessante. Professor, quantos anos de trabalho direcionado especialmente aí para a questão do ensino da língua portuguesa? Inclusive o senhor é conhecido pelos seus pares como guardião das letras, guardião da língua portuguesa. Pois é, eu achei, Álvaro, que eu encontrasse aqui um amigo para me entrevistar, né? Aí já entra com a pergunta, há quantos anos? Mas tudo bem. Eu estreiei no magistério em abril de 1973. Claro que tu já ias para a escola de calças curtas, né? Então, são 50 anos e 6 meses já de exercício do magistério. Muito bem. Professor Ironi Andrade, eu até cometi a impropriedade de não lhe cumprimentar, porque ontem o senhor estava de aniversário, então meus cumprimentos, inclusive, também pelo seu aniversário, professor. Muito obrigado. Agora eu fiquei um pouco mais animado, né? Eu achei que tu fosse perguntar quantos anos. Não, vamos deixar. Se o senhor quiser, obviamente, compartilhar com o nosso espectador, mas não é uma informação que quero lhe cumprimentar pelo seu aniversário, lhe parabenizar pela sua vida. Eu ontem lhe mandei uma mensagem, eu lhe admiro demais, né? O senhor é um exemplo, um homem íntegro, além de um profissional exemplar para todos nós também no meio da comunicação. Agradeço e fico ainda mais sensibilizado agora com essa tua saudação pessoal aqui. Muito obrigado. Professor, sobre a Feira do Livro, amanhã vocês estão chamando de um espetáculo músico-litero-cultural aqui na Feira do Livro a partir das 4h30 da tarde. Eu sei que vocês pensaram com muito carinho esse espetáculo. Vai contar com uma palestra sua, inclusive com outras atrações. O que dá para dizer para o público aqui de Passo Fundo e da região, que ainda vai vir para conferir as atrações da Feira do Livro, que pode prestigiar
amanhã à tarde, né, nesse evento? Pois bem, quero cumprimentá-los, porque, na verdade, agora eu vou dizer pela primeira vez o que vai acontecer amanhã. Os meus pares de academia estão meio enlouquecidos, né, porque eu tenho mantido em sigilo a programação. Mas nós teremos... Primeira mão aqui na NGTV, então. Exatamente. Que bacana, né? maravilha. Em primeiríssima mão, né? Primeiríssima mão. Bem, por que espetáculo músico litero-cultural? Porque será uma mescla de música com a companhia do Douglas Carraro. Músico ali do município de Marau. Exato. De renome internacional. Ele está retornando agora de um giro pela Itália, Grécia e Estados Unidos. Chegou de lá e fez um roteiro no Piauí, em São Paulo, Paraná, Santa Catarina, e agora está chegando a Passo Fundo, ou Amaral, e virá amanhã a Passo Fundo, para nos brindar com o espetáculo. Mas haverá, formando uma dupla com ele, um outro músico profissional. Mas esse eu vou guardar em sete chaves. 7 chaves. Né? Só na hora o pessoal vai poder descobrir. De repente, quem sabe, seja eu mesmo. Né? Eu sei que o senhor andou treinando. Andou ensaiando, aliás. E aí será um espetáculo realmente musical, litero, com muita literatura, cultural. Eu vou palestrar sobre Para Gostar de Ler. O título é Para Gostar de Ler. O que eu entendo em relação a isso aí? O Rubem Alves, pensador, ele disse: a alma humana não reserva espaço para aquilo de que não amamos, para aquilo de que não gostamos. Eu entendo que as novas gerações não leem, não por não gostarem de ler, porque não entendem o que leem. E acabam sendo incentivadas, ou o senhor percebe que hoje nós perdemos até aquele incentivo que as próprias escolas mantinham em fazer com que os alunos eles pudessem tomar gosto pela leitura? Não, mas justamente aí é que está o problema. A escola, na minha opinião, com respeito a todos os professores de língua portuguesa, de literatura, redação, a escola não está cumprindo o papel que é ensinar a ler. Eu, por exemplo, estou trabalhando atualmente com disléxicos, com autistas, com portadores de déficit de atenção, e depois de algumas aulas, eles vibram porque estão gostando de ler. Mas por que eles estão... Mas é um trabalho direcionado, professor, para cada, vamos supor, essas categorias que o senhor acabou citando, elas precisam de uma atenção diferenciada. Sim. E muitas vezes se trabalha numa régua que coloca todo mundo no mesmo patamar. Aí está já vem o outro problema. Na escola, esses alunos estão no 8º ano, no 9º ano, no 1º ano de ensino médio, mas numa classe normal, comum, sem esse assessoramento que deveria existir por lei, teria que ser dado. Então, o que acontece? Eles vão compensar essa parte, essa perda que eles têm na escola, lá comigo.
E lá o atendimento é individual. E eles se apegam, eu vou levar um menino amanhã, que tem déficit de atenção, para que ele explique para as pessoas como é que ele passou a gostar de ler. Déficit de atenção. Primeiro, ele não conseguia se concentrar durante a leitura de todo um texto. Hoje ele se concentra. Segundo, ele odiava ler. Por quê? Porque ele não entendia o que lê. Os melhores escritores da história humana, os mais amados, idolatrados realmente, foram aqueles que escreveram textos mais simples. Por quê? Porque ninguém gosta daquilo que não entende. E aí, qual é o papel da escola? Ensinar os alunos a olharem um texto, os olhos traem. Aliás, toda traição começa por um olhar, né? Por um olhar. Os olhos traem. A gente lê com a caneta, a gente risca. Vai acontecer pelas tantas na palestra de amanhã, não a escolinha do professor Raimundo, mas a escolinha do professor Ironi Andrade. Eu vou dar exemplo prático de como deve ser. Professor, nós temos um público muito diverso. Pela Coprel TV aqui são 45 municípios que nos acompanham, mas a vastidão da internet permite que nós chegamos a vários locais, inclusive fora do país. As pessoas que eventualmente não têm um professor Ironi Andrade para estar com elas diariamente, mostrando como é que se faz para gostar de ler. Tem algumas ferramentas que são muito simples e bem práticas para que essas pessoas que daqui a pouco não têm o hábito de uma leitura ou não gostam de ler, elas possam tentar se colocar num método, de uma forma, e tentar começar a apreciar a leitura. O que elas podem fazer para isso? A questão toda é a seguinte: parece que as pessoas não se deram conta ainda de que o papel existe para ser riscado. O que deve ser feito? Deve-se ler com uma caneta. Qualquer um pratica isso aí. Toda palavra que se liga pelo significado vai recebendo um círculo e dela saem setas para ligar as ideias. Amanhã, por exemplo, quando nós terminarmos o trabalho, todos os presentes ficarão surpresos com a imagem do texto. Ninguém imagina que haja tantas conexões entre ideias, entre palavras. Quando nós passamos os olhos num texto, nós não conseguimos penetrar no sentido dele. É importante observar que as palavras ocultam ideias. Agora, por exemplo, se o telespectador pensar, árvore, árvore, pensa, desenha-se uma árvore na mente de quem está pensando na palavra. Aliás, a árvore, cada um tem a sua, eu tenho a minha é a arvorezinha. O mundo das ideias, como se falava lá na filosofia antiga. Sim, e a minha é a arvorezinha, sabe? Se alguém quiser uma prova de que isso realmente é assim, é só pensar. Cada um pensa na palavra mãe, mãe, mãe. Pensaste? Pensei. Qual a mãe que se deseja? A minha mãe. A tua mãe, a mãe que marcou a pessoa ao longo da vida. Então, a leitura é um apelido que se dá. A encenação, a teatralização. O segredo para se ler e entender o que se lê é pegar a carona com o autor, viajar com ele, estabelecer as conexões que o texto sugere
e que têm que ser estabelecidas, porque senão nós caímos no abstrato. O abstrato é utópico. A mente humana não aceita o puramente abstrato. Agora, se nós transformamos palavras em imagem e ligamos essas imagens entre si, nós não lemos mais, nós assistimos a uma peça teatral, nós assistimos a um filme, nós assistimos a um espetáculo enquanto lemos. E isso vale para qualquer gênero, professor? Qualquer gênero, para qualquer idade, o texto tem que ser lido com uma caneta e não somente com os olhos. Mesmo que você tenha adquirido o livro novo do professor Ironi, tem que rabiscar lá naquelas páginas. Tem que rabiscar. Na escola, existe um livro, tira uma cópia do texto, leva uma cópia. É impressionante a festa que os alunos fazem aprendendo a ler corretamente. A partir do momento que descobrem isso, e aí não perde mais o gosto pela leitura. E não perde mais, porque é fácil, Álvaro, pensar assim. Há quem goste do futebol na TV, há quem gosta de novela, Big Brother e não sei o que mais. Mas ninguém nasceu gostando. O gosto é alguma coisa que se adquire, como? Praticando. Como uma pessoa passa a gostar de novela, passa a gostar de filmes, passa a gostar de esportes, assistindo, começa a ler, entendendo o que lê, passa a gostar também. É um vício. A leitura, como ela deve ser, é um vício. Um vício. Vício até não, porque o vício é mais para o lado negativo. É um hábito, hábito precioso. Professor, e quando a gente olha para a sociedade atual, onde os jovens eles são bombardeados por essas questões digitais, especialmente com relação ao celular, isso de alguma forma é um impeditivo para que eles atinjam esses objetivos ou pode também ser uma ferramenta que venha a agregar de alguma forma? Com certeza é uma ferramenta preciosíssima que deve ser usada por todas as pessoas. E nós, professores, pais, temos que entender que a vida humana é feita de épocas diferentes, momentos diferentes, com tecnologias diferentes. O que nós temos que fazer? Nós temos que mostrar para os jovens, para as crianças, que cada momento é um momento. Nós não vamos a um casamento trajando aquilo que usamos para ir à piscina. Cada coisa, uma coisa. Sua... Certo? Então, o que nós temos que fazer não é tentar afastar o jovem da tecnologia. Isso seria um absurdo. Isso seria inconcebível. Seria retornar à caverna. Não. Não dá. Nós temos que ensinar esses jovens a se portarem de acordo com cada momento, vestir a roupa certa para cada ocasião. Isso aí. Professor, uma outra questão que é bastante espinhosa, especialmente para quem é considerado guardião das letras, da língua portuguesa, é o que tem se propagado nos últimos tempos de tentar modificar um pouco a questão da linguagem. Se fala dessa questão da linguagem neutra. Como é que o senhor observa isso? Né? Eu vou dizer particularmente para o senhor que para mim parece uma aberração. Eu não sei como é que se o senhor compartilha dessa ideia, como é que o senhor verifica isso? Álvaro, tu me conheces, tu sabes que eu sou uma pessoa educada, ao menos tento ser. Agora, há momentos em que eu não consigo
ser sequer um pouco educado. Quando eu trato desse assunto, linguagem neutra, eu não tenho outra coisa para dizer que não é uma bobagem. É uma bobagem. Isso aí não existe. Eu tenho a esperança de que seja mais um modismo, que amanhã ou depois, quem defende essas bobagens de amigues, queridos alunos e por aí afora, caiam na real e vejam a besteira que estão defendendo. O idioma, ele por si só, ele já faz referência a ambos os sexos. Quando na Bíblia, o livro dos livros, nós lemos, as pessoas leem, Deus fez o homem. Eu não consigo imaginar que as mulheres fiquem enraivecidas achando que Deus foi machista, criando o homem. Não, o homem é ser humano. Faz referência ao gênero humano, na verdade. É o gênero humano. Essa história, na verdade, começou, pela minha observação, na política. Demagogia. Meus amigos, minhas amigas, ou minhas amigas, meus amigos. Vereadoras, vereadores. Deputadas, deputados. Mania que os políticos têm de fazer média com a população. E daí para a tal de amigues, alunos e por aí afora, foi um pulo. Mas é bobagem. É bobagem. O idioma, ele existe, ele funciona, ele está estruturado para, de uma forma só, incluir todas as pessoas. E o resto é modismo. Que bom. Quem sabe, numa oportunidade futura, professor, o senhor vem aqui para o programa para a gente falar exclusivamente sobre essa questão. Com certeza. Vamos já deixar o convite estendido para uma oportunidade futura, porque eu quero continuar conversando sobre a programação de amanhã. Nós teremos o lançamento do seu novo livro também. Quantos livros são já? Olha, eu não tenho. Não vai querer revelar também? Não é essa a questão. Perdeu a conta. Eu não tenho como imaginar quantos livros eu publiquei ao longo da vida. Mas que bom. Porque, como professor, eu nunca adotei um livro pronto. Eu sempre elaborei o meu material. E fui publicando. Eu trabalhei em cursinhos aqui em Passo Fundo, trabalhei em cursinhos em Porto Alegre, e os compêndios eram finalizados, eram publicados, eram lançados, e eu nunca tive o bom senso ou o capricho de listar isso aí. Certo. Eu não sei realmente, entre antologias e livros, quantos eu publiquei. Muito bem, mas nesses últimos anos o senhor tem com frequência, a cada período, publicado livros. E esse de amanhã, ele tem o título Textos, Leitura, Compreensão e Interpretação. É mais ou menos na base da palestra que o senhor vai realizar? Exatamente isso aí. Por meio desse livro, eu pensei em dar ferramentas para que as pessoas leiam corretamente. Quais as estratégias? Por exemplo, empatia. Eu não posso pegar um texto pensando, puxa vida, eu não vou entender isso aqui. Já não entendeu. Eu não posso pegar um livro e começar simplesmente a passar os olhos. Não, eu tenho que saber ler.
eu tenho que pegar carona com o autor para sentir as emoções que o autor sentiu. Não adianta pegar lá um texto, de tudo ao meu amor serei atento, antes com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Ora, se eu não pensar em cada palavra dessas aí, eu vou virar no papagaio. É verdade. Agora, se eu pensar de tudo ao meu amor, serei atento, e pensar tudo que disser respeito ao meu amor, à pessoa amada, será motivo de minha atenção. Antes com tal zelo, e sempre é tanto, quer dizer, antes de qualquer outra coisa, a atenção terá que ser dirigida à pessoa amada. Antes com tal zelo, com tanta atenção, e sempre, e tanto, tão intensamente, que mesmo em face do maior encanto, mesmo diante das mulheres mais deslumbrantes do mundo, dele mais se encanta o meu pensamento, que outras pessoas deslumbrantes sirvam, sim, para estimular a minha atenção, a minha admiração, o amor pela minha pessoa amada. Opa, aí o texto muda de figura. Mas para isso, nós temos que conhecer estratégias. E essas estratégias estão nesse livro que será lançado amanhã. Mas só pela coletânea, só pelos textos que estão nesse livro, já vale tudo. Por quê? É uma coleção assim de textos primorosos. São 10 textos, mas não textos aleatórios, aqueles de arrebentar a alma, o coração. Brilha o seu olhar quando o senhor fala, então acredito que tem uma expectativa enorme também pelo lançamento desse livro, professor. E o que eu lhe perguntaria, assim, a gente tem falado muito na interpretação textual, quando as pessoas, elas obviamente vão pegar uma obra para interpretar, mas a questão da interpretação, ela serve inclusive para o nosso dia a dia. Hoje se utiliza muito as ferramentas dos aplicativos de mensagem, que você às vezes manda uma mensagem para uma pessoa, se ela não tiver como interpretar aquilo que você está escrevendo, muitas vezes a própria comunicação ela se torna equivocada. Eu me divirto, seguidamente me divirto, porque eu acompanho uma conversa, em grupos principalmente, de WhatsApp, e vejo respostas assim que me deixam arrepiado. Porque as pessoas respondem a coisas que não estão sendo discutidas. Não foi dito aquilo. Parece que está todo mundo já em alta madrugada, depois de tomar 2 ou 3 garrafas de vinho, porque parecem atônitos, malucos. O assunto não está sendo discutido, mas as pessoas pegam e começam a responder, e às vezes se ofendem, e às vezes brigam, e se excluem. Por quê? Porque não entendem aquilo que está... Sem motivo, na grande maioria das vezes, sem motivo. Né, sem motivo nenhum, porque pegaram outro caminho e não entenderam mais nada. Mas, Álvaro, quando a gente sabe ler, a gente, lendo menos, aprende muito mais. Eu fico hoje analisando assim os estudantes e fico imaginando, né, quanto essas últimas gerações aí teriam aprendido mais se tivessem aprendido antes a ler. Porque é algo assim absurdo pensar no que a gente aproveita antes e depois de aprender a ler. É algo assim absurdo. Então eu concluo, se a escola, de fato, ensinasse a criança já a ler,
ela passaria a gostar mais de ler, se apaixonaria pela leitura e aprenderia infinitamente mais com menor esforço. Sobraria, inclusive, tempo para a tecnologia, sem o ranço dos mais velhos que acham que criança tem que ser afastada da tecnologia. Não. Voltemos, então, à Idade da pedra. Exatamente. Vamos para a caverna. Vamos para a caverna. Professor Ironi Andrade, professor, escritor, membro da Academia Passo Fundense de Letras, tem esse evento que está sendo chamado de espetáculo músico litero-cultural. Ele vai dar uma palhinha, vai cantar, inclusive, amanhã. Ele não falou isso, mas ele vai cantar também, além da palestra. Eu não me responsabilizo por isso, claro, né? Professor, é sempre um prazer conversar. Todas as oportunidades que a gente tem, seja numa entrevista como essa, seja numa conversa informal, a gente sempre sai com um grande aprendizado das conversas que a gente tem com o senhor. Então, gratidão pela sua presença, por ter compartilhado conosco parte desses conceitos, desses conhecimentos que as pessoas podem acompanhar na palestra amanhã e, obviamente, também adquirindo o seu livro, certamente vão modificar muito essa questão da interpretação textual e de como elas olham as obras literárias a partir de agora. Eu fico agora entre a parede e a espada, né? Quase impossível dizer que todos deveriam ler o livro sem dar a entender que eu estou querendo vender o livro. Não. Se eu merecer um crédito, o telespectador pode acreditar a mim isto. Muito além da venda do livro, a minha preocupação é despertar o gosto pela leitura e levar as pessoas a, lendo com prazer, aproveitarem mais aquilo que leem. E com certeza o livro cumpre esse papel. Tá certo, obrigado, professor. Não vamos deixar, obviamente, uma data pré-estabelecida, mas o senhor vai retornar para conversar conosco sobre essa questão da linguagem neutra. Uma oportunidade. Eu agradeço, estou extremamente sensibilizado com a oportunidade de hoje e, evidentemente, estarei à disposição sempre que vocês quiserem. Muito obrigado. Obrigado. Você segue com a programação da NGTV, vem aí o Papo Saúde. Nós retornamos amanhã com o Contraponto ao vivo a partir das 7h30 da noite. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, uma ótima noite a todos. Até lá.